Fala, nação! Vem comigo que tem muita informação do nosso Mengão hoje. Mas antes, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Desde o dia 31 de janeiro de 2024, data em que Nicolás de la Cruz fez sua estreia oficial com a camisa rubro-negra, o Flamengo já realizou 112 partidas. Em meio a esse extenso calendário, o meio-campista uruguaio esteve presente em apenas 61 compromissos, ficando fora de 51 jogos, o que representa quase 46% de ausências. O dado chama atenção especialmente porque nem todas essas faltas se deram por lesão, apenas 22 partidas foram causadas por problemas físicos. O restante das ausências se deve a fatores como controle de carga, episódios de febre, pequenos traumas ou cortes, que também impediram sua participação. Para compreender a montanha-russa física vivida pelo jogador, é necessário observar, passo a passo, cada passagem dele pelo departamento médico. Em fevereiro de 2024, logo no início de sua trajetória no clube, de la Cruz ficou afastado por 10 dias devido a dores no ombro direito, o que o tirou de um jogo válido pelo Campeonato Carioca. 2 meses mais tarde, no início de abril, uma febre acompanhada por um quadro viral também o afastou por um curto período. Porém, foi no final de julho que surgiu o primeiro sinal de maior preocupação: incômodos nos tendões de Aquiles de ambos os pés exigiram repouso, forçando-o a assistir das tribunas uma partida crucial durante a maratona do Brasileirão. Na virada de julho para agosto, um trauma no joelho direito gerou mais 2 jogos de ausência. Na sequência, entre os dias 28 de agosto e 16 de setembro, veio a primeira lesão muscular mais relevante, um problema no músculo posterior da coxa direita, que o tirou de 3 confrontos. Quando dava indícios de retomada de ritmo, sofreu novo problema muscular, dessa vez entre 20 de outubro e 22 de novembro, ficando de fora de 7 partidas e encerrando seu primeiro ano pelo Flamengo com um total de 15 afastamentos por questões médicas. Já no ano de 2025, o cenário se repetiu. Entre os dias 7 e 10 de fevereiro, o clube optou por poupá-lo por conta de sobrecarga física, com o intuito de evitar agravamentos. Mesmo assim, poucos dias depois, um corte no pé, sofrido em casa, o impediu de atuar em mais uma oportunidade. O problema mais grave, contudo, veio em 18 de maio, uma entorse no joelho esquerdo, somada a edemas próximos ao ligamento colateral medial e a resquícios de uma cirurgia antiga, exigiu um longo afastamento de 40 dias, durante os quais o time disputou 7 partidas sem sua presença em campo. Quando parecia prestes a retomar sequência, surgiu o episódio que dominou as manchetes. Desde o dia 16 de julho, de la Cruz está fora de combate por causa de um novo incômodo no joelho. Enquanto isso, o departamento médico e a comissão técnica trabalham na elaboração de um plano especial de fortalecimento muscular. O técnico Felipe Luiz já manifestou internamente que prefere perder o jogador por algumas semanas agora, para tê-lo à disposição com segurança nos momentos decisivos da temporada, em vez de arriscar uma lesão mais grave. Com tantas interrupções, de la Cruz acumula, ao longo de um ano e meio, pouco mais de 4.560 minutos em campo, distribuídos entre 61 partidas, o que gera uma média de 74 minutos jogados por confronto. Embora dentro de campo ele ainda não tenha conseguido uma sequência longa, fora das 4 linhas a situação também se tornou motivo de polêmica. Após ser cortado dos jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino, uma mensagem do médico José Luiz Runco vazou em um grupo de dirigentes e conselheiros. Nela, o profissional afirma que o atleta possui uma lesão crônica e considerada irreversível no joelho direito, além de complicações no joelho esquerdo, o que comprometeria a mecânica geral de seu corpo. As declarações geraram repercussão imediata. Arrascaeta, companheiro de time e também da seleção uruguaia, publicou uma foto abraçado a de la Cruz, com a legenda "Cuidar dos nossos", em gesto de apoio público. A equipe que representa o jogador criticou a fala do médico, classificando-a como antiética, e prometeu analisar possíveis providências. Em resposta, o médico Luiz Macedo, outro profissional que atua no clube, veio a público esclarecer que a escolha foi por um tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica, apostando em treinos individualizados para proporcionar ao atleta uma sequência estável no segundo semestre.
Apesar dos problemas físicos, De La Cruz não é quem mais acumulou ausências por lesão no atual elenco. O líder desse ranking é Vina, com 58 partidas perdidas, seguido por Everton Cebolinha, que ficou de fora de 43 confrontos. No entanto, o uruguaio é o atleta que mais vezes recorreu formalmente ao departamento médico nas últimas 2 temporadas. Foram 6 visitas distintas para tratar diferentes tipos de contusão, superando outros nomes como Alexandro e Eric Pulgar. A contratação de La Cruz, oficializada em dezembro de 2023, custou ao clube cerca de 102 milhões de reais, considerando valores como direitos econômicos, luvas e comissões. Desde sua chegada, o Flamengo mantém acompanhamento constante de uma sinovite crônica no joelho direito, problema que já o acompanhava desde sua passagem pelo River Plate e que, ocasionalmente, gera sobrecarga no outro joelho. Para reduzir os impactos, o meio-campista costuma fazer treinos diferenciados ou cumprir parte das atividades na academia, medida que nem sempre agrada a torcida, mas que os médicos consideram essencial para prevenir novas lesões. A maior sequência de jogos consecutivos do uruguaio nesta temporada foi de 8 partidas. No ano anterior, conseguiu emendar uma sequência de 15 jogos, sendo 14 como titular absoluto. O plano atual da comissão técnica e do departamento de saúde do clube é ambicioso: oferecer ao jogador um período de preparação específica, fortalecer toda a estrutura muscular ao redor dos joelhos e somente depois disso, reinseri-lo na equipe, com foco total nos mata-matas das competições nacionais e na disputa do Mundial de Clubes. A meta de Felipe Luiz e sua equipe é clara: transformar cada minuto em campo em atuação de qualidade, minimizando o risco de novas ausências prolongadas. Enquanto esse objetivo ainda não se concretiza, o torcedor do Flamengo assiste a cada jogo com a sensação de que o time segue desfalcado de um jogador que, quando está em plenas condições físicas, oferece intensidade, inteligência na distribuição de jogo e uma mudança de ritmo difícil de encontrar atualmente no futebol sul-americano. Agora, resta acompanhar com atenção os boletins médicos, torcer para que o trabalho fisiológico atinja o equilíbrio necessário e esperar o momento em que Nicolás de La Cruz consiga, enfim, atravessar um semestre inteiro vestindo o manto sagrado sem precisar interromper sua trajetória por questões físicas. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E não é que o nome de Gustavo Mantuan voltou a agitar os bastidores da Gávea nesta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025? A movimentação começou logo nas primeiras horas do dia, após o jornal italiano Corriere dello Sport publicar uma reportagem indicando que o Flamengo estaria em tratativas com o Zenit, da Rússia, para repatriar o atacante revelado nas categorias de base do Corinthians. A matéria sugeria que Mantuan poderia ser o substituto de Wesley, que está de saída. Bastou essa notícia circular para o jornalista Jorge Nicola ir a campo com informações exclusivas. Ele publicou um vídeo em seu canal oficial, afirmou ter falado com todas as partes envolvidas e, ao final, desmentiu boa parte da história. De acordo com as apurações feitas por Nicola, a situação real é bem mais fria do que indicava o noticiário italiano. Segundo ele, do lado russo, não houve sequer um contato oficial por parte do clube carioca, nenhum telefonema, nenhum e-mail, nenhuma proposta, nem mesmo uma sondagem informal. Já na Gávea, o que existe, de fato, é uma lista ampla de jogadores que estão sendo acompanhados pelo departamento de futebol, e, dentro dessa relação, o nome de Mantuan aparece apenas como uma das possíveis alternativas. Ou seja, não se trata de prioridade, tampouco há conversas em andamento neste momento. Um detalhe curioso levantado por Nicola ajuda a lançar luz sobre o surgimento dessa especulação. Fernando Garcia, empresário que acompanha Mantuan desde os tempos em que o jogador ainda atuava nas categorias de base do Corinthians, está prestes a encerrar sua atuação junto ao atleta. O contrato de representação chega ao fim em agosto, e, a partir de então, quem passará a cuidar da carreira do atacante será a agência Roc Nation, empresa globalmente conhecida por administrar trajetórias de grandes nomes do esporte e do entretenimento. Essa mudança no comando da carreira do jogador contribui para o surgimento de rumores no mercado, afinal, a troca de empresários costuma gerar conversas paralelas e movimentações nos bastidores. Nicola foi além,
entrou em contato também com a futura agência responsável pela carreira do atleta e, mais uma vez, não encontrou qualquer indício de negociações com o Flamengo. Outro ponto levantado pelo jornalista diz respeito à posição em que Mantuan atua atualmente. A matéria do jornal italiano chegou a cravar que o jogador poderia ser contratado para atuar como lateral direito, posição que não ocupa há bastante tempo. Hoje em dia, Mantuan joga preferencialmente como ponta pela direita, utilizando sua perna esquerda para cortar para o meio e finalizar. Em algumas ocasiões, também é utilizado como meia mais avançado. Portanto, a possível reposição de Wesley, lateral direito de origem, com Mantuan não faz muito sentido do ponto de vista técnico. Enquanto detalhava o caso Mantuan, Nicola ainda lembrou outro nome que tem sido especulado no Flamengo, o jovem Vinícius Tobias. Lateral direito revelado pelo Internacional, com passagens pelo Shakhtar Donetsk e pelo Real Madrid, Tobias vem sendo observado pelo clube carioca. No entanto, segundo informações de bastidores, a avaliação interna é de que a operação financeira para contratá-lo seria muito elevada neste momento. Por isso, o nome do jogador está apenas sob monitoramento, sem avanços concretos até agora. Em resumo, o que se vê no Flamengo neste momento de janela de transferências é um cenário de análise e mapeamento de mercado. O clube já identificou alguns alvos, mas ainda não avançou em negociações concretas nem com Gustavo Mantuan, nem com Vinícius Tobias. O atacante segue treinando normalmente no Zenit, sem nenhuma proposta oficial recebida. Do lado rubro-negro, a diretoria segue avaliando com cautela os nomes para reforçar a ala direita. Vale destacar ainda que Wesley, cujo nome é envolvido nas especulações, sequer deixou oficialmente o clube rumo a Roma. Até que alguma nova informação surja, a possível contratação de Gustavo Mantuan permanece em suspenso. A novela do mercado continua, com o Flamengo de olho em reforços, mas sem pressa para dar o próximo passo. Por ora, tudo segue em compasso de espera, enquanto torcedores e dirigentes aguardam os próximos capítulos da janela rubro-negra. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Superior Tribunal de Justiça tomou sua decisão e rejeitou o pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados de Bruno Henrique. O jogador tentava anular toda a investigação criminal em andamento na Justiça do Distrito Federal, sustentando que o caso deveria estar sob responsabilidade da Justiça Federal. Com base nesse argumento, a defesa pretendia invalidar todos os atos processuais realizados até o momento. No entanto, o ministro Joel Ilan Passornik foi categórico ao afirmar que o habeas corpus não é um instrumento apropriado para discutir questões relacionadas à competência jurisdicional. Diante disso, nada muda, o processo continua a tramitar como está. Bruno Henrique, atacante do Flamengo que veste a camisa de número 27, foi formalmente denunciado em junho pelo Ministério Público do Distrito Federal. Além dele, também foram denunciados seu irmão, Vander Nunes Pinto, e mais 7 pessoas. O grupo é acusado de envolvimento em um esquema de manipulação de resultado esportivo com a intenção de beneficiar apostadores. Conforme apontam os investigadores, Bruno teria confidenciado a seu irmão que seria divertido com um cartão amarelo no jogo contra o Santos, disputado em Brasília no mês de novembro de 2023. Naquela ocasião, o jogador já acumulava 2 cartões e estava pendurado. A partir dessa informação, o grupo teria apostado grandes quantias especificamente nesse evento, a aplicação do cartão, o que chamou a atenção das plataformas de apostas devido ao volume atípico de dinheiro movimentado. Diante da suspeita, as casas de apostas comunicaram o fato às autoridades competentes. A Polícia Federal, então, abriu inquérito no mês de agosto do ano passado. Já em novembro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Com base nas conversas obtidas no celular de Vander, os investigadores conseguiram reunir elementos que fundamentaram o indiciamento de Bruno Henrique, o qual foi concluído em abril deste ano. O atleta nega qualquer intenção de forçar a punição durante a partida. Apesar disso, um dos envolvidos no esquema firmou um acordo de colaboração com a Justiça, admitiu ter tido acesso prévio à informação e, em troca, aceitou prestar serviços comunitários e pagar uma multa no valor de R$ 2.000.
R$322,13. Com a decisão proferida na segunda-feira, o caso continuará sendo julgado pela Justiça do Distrito Federal. Bruno Henrique segue como réu no processo, aguardando os próximos desdobramentos legais. Fora das instâncias judiciais, a situação também afeta o ambiente esportivo. O técnico Felipe Luiz precisa lidar com o impacto dessa crise dentro de campo, já que um de seus jogadores de confiança enfrenta mais um desafio diante da justiça brasileira. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Saúl Ñíguez desembarcou, enfim, no Rio de Janeiro e já sentiu o calor da torcida rubro-negra assim que pisou no aeroporto do Galeão. Aos 30 anos de idade, o meio-campista espanhol formado nas categorias de base do Atlético de Madrid chega ao Flamengo como o primeiro nome anunciado para reforçar o elenco neste segundo semestre da temporada. Com um currículo de respeito, Saúl traz na mala 2 finais de Liga dos Campeões da Europa, conquistas da La Liga e da Copa do Rei, além de já ter convivido durante 4 temporadas com Felipe Luiz, que agora assume o papel de treinador do atleta à beira do campo. Dentro das 4 linhas, o estilo de jogo de Saúl chama atenção pela inteligência tática, pelo passe seguro e pela forte presença defensiva, que em muitos momentos o transforma em um verdadeiro terceiro zagueiro durante a construção das jogadas. Ele tem por hábito se aproximar da linha defensiva para iniciar a chamada saída de 3, movimento em que se posiciona entre os zagueiros ou ao lado de um lateral, contribuindo para uma troca de passes mais curta e segura no campo defensivo. Foi exatamente esse papel que desempenhou no Sevilha durante a última temporada europeia, somando um gol marcado e 6 assistências distribuídas ao longo de 26 partidas disputadas, atuando poucas vezes em zonas mais ofensivas. Embora sua versatilidade permita que seja aproveitado em diferentes funções no meio-campo, o posicionamento em que rende com mais naturalidade é como primeiro volante. Por essa razão, Saúl não chega para substituir diretamente Gerson, mas sim para ser uma peça de alto nível que permita rodízio com jogadores como Pulgar e Jorginho, ajudando a preservar o elenco diante do calendário desgastante que o Flamengo tem pela frente. Quando o time adianta suas linhas, o espanhol costuma manter uma posição ligeiramente mais recuada, pronto para interceptar contra-ataques e oferecer uma opção de passe segura, algo que o setor de análise de desempenho valoriza justamente por contribuir para reduzir riscos durante os jogos. Nos tempos em que surgiu com destaque no Atlético de Madrid, o canhoto se destacava por arrancadas mais frequentes e presença dentro da área adversária. Com o passar dos anos, porém, trocou parte da explosão física por uma leitura de jogo mais refinada e sólida no aspecto defensivo. Atualmente, seus números em desarmes, coberturas e precisão nos passes chamam a atenção, a ponto de Felipe Luiz considerar que ele pode ser a peça que faltava para reforçar a proteção da intermediária sem comprometer a qualidade técnica da equipe com a bola nos pés. E a movimentação no mercado da Gávea não para por aqui. O vice-presidente de futebol do clube ainda aguarda, nos próximos dias, a chegada do colombiano Carrascal, que jogava no Dinamo de Moscou. Enquanto isso, Saúl já inicia sua adaptação ao fuso horário brasileiro, se prepara para vestir o uniforme rubro-negro e disputar uma vaga em um meio-campo que segue ganhando novas opções a cada semana. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Respira fundo. O mercado da bola ganhou mais um enredo. O nome de Gustavo Scarpa começou a ecoar nos corredores do Flamengo, e bastou a primeira associação do meia do Atlético Mineiro ao rubro-negro para agitar a nação e acender o radar da imprensa esportiva. Aos 30 anos, com currículo pesado no Brasil e uma passagem recente fora do país, Scarpa reaparece como protagonista de uma especulação que, até pouco tempo, soava improvável. Agora, porém, o burburinho cresce na Gávea. O que era simples admiração pelo estilo criativo do jogador evoluiu para um monitoramento mais atento de sua situação no Atlético, clube que o trouxe de volta recentemente, mas onde ele ainda busca se firmar plenamente. Essa busca por afirmação explicaria, inclusive, um possível desejo do Mei em trocar o Galo pelo Flamengo no meio da temporada. Do lado carioca, o pacote é sedutor, estrutura de ponta, exposição internacional,
elenco forte e a chance concreta de disputar os maiores títulos do continente. Para alguém que venceu quase tudo pelo Palmeiras e teve um lampejo no futebol europeu, esse ambiente pode ser o cenário perfeito para retomar o protagonismo. Pessoas próximas ao staff do atleta garantem que Scarpa ouviria propostas, desde que o projeto seja ambicioso. Na fase da carreira em que está, cada passo pesa. Voltar ao topo com o Flamengo pode ser exatamente o impulso para reacender o brilho que o consagrou no país. A comissão técnica rubro-negra vê valor na versatilidade do meia. Ele pode jogar centralizado, como armador clássico, ou até aberto pelos lados, acrescentando inventividade em partidas truncadas. Num time que preza pela posse e pela movimentação intensa, suas melhores armas, inclusive a bola parada, têm tudo para ser potencializadas. Enquanto isso, nos bastidores corre a informação de que intermediários ligados ao Flamengo já sondaram as condições contratuais de Scarpa. O Atlético Mineiro investiu para trazê-lo, mas uma oferta robusta somada ao desejo do atleta pode acelerar qualquer tratativa. Naturalmente, o aval do Galo é indispensável, porém o interesse mútuo já basta para instalar um clima de expectativa. A diretoria do Flamengo mantém o silêncio de praxe, mas segue garimpando o mercado por oportunidades que elevem o patamar técnico do elenco e tragam experiência para a reta final da temporada. E Scarpa se encaixa perfeitamente nesse perfil. Nenhuma proposta oficial foi colocada na mesa até agora, porém os próximos dias podem redefinir o cenário, sobretudo se o Atlético entender que a saída pode ser positiva para todas as partes. Agora é acompanhar os próximos capítulos. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.